Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review. E hoje é review de uma obra muito importante publicada pela Verbum Publicações. Se você não conhece ainda essa editora, acesse o site que está aparecendo na tela do seu dispositivo, www.verbumpublicações.com.br. A Verbum tem publicado maravilhosas obras, principalmente para o público batista. E hoje eu quero apresentar esse material, que é um livro que vai trazer assim muito conhecimento para você que quer se aprofundar na escatologia. A Grande Tribulação, Passado ou Futuro, traz dois evangélicos debatendo essa questão. É um livro muito interessante porque nele nós temos duas visões diferentes sobre a Grande Tribulação. Uma dessas visões sustenta que a Grande Tribulação já aconteceu, lá na destruição do templo em 70 depois de Cristo. E a outra visão, que é a visão mais tradicional, que boa parte dos cristãos evangélicos crê, que a Grande Tribulação é um evento futuro, que ainda vai acontecer. Bom, talvez você está aí na dúvida, querendo conhecer um pouquinho mais da temática, mas eu vou indicar para você esse material, vou deixar na descrição do vídeo o link, caso você queira comprar, adquirir. É uma obra muito importante. Os debatedores aqui é o Thomas Ice e o Kennedy Jr., cada um defendendo a sua linha. Eles usam argumentos bíblicos, exegéticos, teológicos, bem fundamentados, bem estruturados, bem profundos, para compreendermos essa questão dentro de duas interpretações. Se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu like, é muito importante. E vamos lá para a mesa para a gente conhecer esse material da Verbum Publicações. E se você quiser adquirir, olha, vale muito a pena adquirir esse livro para você ter esse conhecimento amplo dessa que é uma das matérias da teologia sistemática tão complicadas que é a escatologia. Claro que aqui não vai trabalhar toda a questão escatológica, mas vai se aprofundar nesse tema, a Grande Tribulação, se é um tema passado ou futuro. Vamos lá para a mesa? Vamos conhecer essa obra maravilhosa da Verbum Publicações. Bem, pessoal, aqui nós estamos com o nosso livro A Grande Tribulação, Passado ou Futuro. Dois evangélicos debatem a questão. É uma publicação da Verbum, a Verbum Publicações, que também é parceira aqui do nosso canal. Está aparecendo aí na tela do seu dispositivo o site para você acessar, conhecer esta obra e outras excelentes publicações da Verbum. A Verbum que tem trabalhado muito materiais dentro da soteriologia batista tradicional. E também a Verbum tem trabalhado materiais aí com relação à escatologia. Este que é um tema muito debatido. E como eu disse no início para vocês, nós temos aqui duas linhas de interpretação. A linha preterista e a linha futurista com relação à Grande Tribulação. É um livro muito interessante, muito bonito, um acabamento de primeira qualidade. Então são dois teólogos que vão debater sobre este assunto. O Thomas Ice e o Kennedy Jr. Então são os dois debatedores aí desse tema tão espinhento da escatologia. Então vamos lá, vamos conhecer aqui o conteúdo do material. Como eu disse para vocês, é um livro aí com cerca de 220 páginas. Tem aqui uma primeira folha de rosto, ficha catalográfica, que tem todas as informações da Verbum, a Verbum Publicações, o site, e também as redes sociais. Tem um Instagram, tem um Facebook. É um material que foi publicado a primeira vez em inglês, né, em 1999. E aí nós temos aqui a edição de agosto de 2022 em português, publicada aí pela Verbum. Aqui a gente tem um sumário. E o sumário é interessante porque nós temos no material 3 sessões. A primeira sessão vai trabalhar a Grande Tribulação é passado. O Kennedy Jr., que é o defensor dessa linha de pensamento chamada preterismo, ou dentro da linha preterista, né, que a Grande Tribulação já aconteceu. Nós temos 2 capítulos trabalhando o fundamento e a exposição. A seção 2 vai trabalhar que a Grande Tribulação é futuro, é a linha futurista, né? Thomas Ice é
o defensor dessa linha. Também são 2 capítulos. A gente tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento fundamentado. E a seção 3 vai trabalhar as refutações. Capítulo 5, uma refutação do Thomas Ice com relação à grande tribulação é passado. Ele vai refutar essa linha de pensamento. E o capítulo 6, a grande tribulação é futuro. O Kennedy Jr. vai refutar a linha de pensamento do Thomas Ice, que a grande tribulação é futuro. Depois nós temos uma conclusão, também temos uma introdução e um prefácio anteriormente, além de uma bibliografia no final, tá bom? Então vamos lá, prefácio à edição brasileira. Então a gente tem aqui algumas explicações. Você percebe que é um material que é bem preenchido, né? A editora, ela aproveitou bem os espaços das páginas. O Valtair Miranda, ele é o editor, né? Ele é aquele que fez o prefácio, perdão, né? O cara que fez o prefácio aqui da obra, né? Vale ressaltar que a editora, ela também tem um livro muito interessante que eu quero mostrar para vocês. Nós já fizemos até o review desse livro. Olha só, é o livro Mateus 24 e a Queda de Jerusalém, do Amadeu Batista. E ele vai trabalhar dentro da visão que Mateus 24 se refere à queda de Jerusalém 70 depois de Cristo. Então, uma visão preterista, tá bom? É um livro da mesma editora, nós já fizemos o review também. Bom, então após o prefácio feito pelo Valtair Miranda, nós temos uma introdução. E nessa introdução já tem uma rápida explicação sobre o que o livro vai trabalhar. Então, olha só, é de suma importância determinar se a tribulação, incluindo a grande tribulação, é um evento passado, presente ou futuro. Esse é o foco do livro, né? E aí também ele vai explicar linhas de interpretação com relação à profecia bíblica. Então tem a linha preterista, tem a linha futurista, ele também explica sobre a linha futurista, mas primeiro ele desenvolve aqui o preterismo, né? E também a linha futurista. Então o prefácio foi feito pelo Thomas Ice, tá? Que é um dos debatedores. Seção 1, a grande tribulação é passado. Então entramos aqui na primeira seção, tem uma folha de rosto. E aí nós temos aqui o título, a grande tribulação é passado. Fundamento, que é o primeiro capítulo, fundamento dessa linha de pensamento, Kennedy, Gateway Jr., introdução. Então a gente tem aqui a primeira parte do material e o primeiro capítulo, né? Então a gente tem aqui nessa primeira parte, a grande tribulação é passado. Então aqui na parte superior nós temos o número da página. Eu achei que ficou muito pequenininho, viu? Poderia ter colocado um pouquinho maior o número da página e também o título da parte aqui, né? Mas a diagramação do material ficou muito bem feita no geral. Preencheram bem aqui a página, o espaçamento também, o tamanho da letra bem confortável. Então aqui a gente tem o conteúdo do livro e abaixo nós temos notas, tá? Muitas das vezes notas do editor em português ou notas do autor também. Então quando é do editor tem aqui um destaque, tá bom? Então ele primeiro desenvolve aspectos introdutórios da linha de pensamento que ele vai defender. Então qual é a linha de pensamento, né? Que a grande tribulação, ela ocorreu na destruição do templo em 70 depois de Cristo. Então, ele desenvolve que o método exegético que ele vai desenvolver o seu pensamento, ele faz aqui uma explicação sobre o porquê que ele crê dessa forma, dentro das Escrituras, e aí ele faz aqui um desenvolvimento histórico dentro das Escrituras, do porquê ele crê dessa forma. Então eu achei muito legal. Olha só, tem várias notas aqui abaixo, né, algumas explicações. Então ele vai dentro dos evangelhos e trabalha dentro do texto o desenvolvimento até chegar lá na passagem chave, que é Mateus 24, e também a passagem lá de Lucas, capítulo de número, salvo engano, 21, né, onde nós temos uma passagem paralela com relação a isso, mas ele também cita aqui passagens do Antigo Testamento para poder sustentar a sua linha. Ele coloca várias passagens bíblicas e referências bíblicas também. Então, inclusive ele vai na história também.
E ele vai desenvolvendo dentro da cronologia bíblica. Ele cita outros autores, tá? E eu acho interessante porque, olha só, geração comprovada. Primeiro, o templo do primeiro século é o foco da pergunta dos discípulos. Ele centra a sua argumentação dentro de Mateus 24, que é o foco da passagem realmente sobre a grande tribulação, né, no Novo Testamento. Aí ele coloca aqui, as 3 perguntas em Mateus 24, 3 são: quando o templo será destruído? Qual será o sinal da vinda de Cristo? Qual será o sinal do fim dos tempos? A primeira pergunta é respondida em Lucas 21, visto que Lucas é o especialista nos aspectos de 70 depois de Cristo. Então, é muito interessante a abordagem dele. Nós temos aqui esses aspectos introdutórios, e aí depois ele traz, no capítulo 2 dessa primeira sessão, o mesmo autor, a exposição do seu pensamento, né? Então, ele trabalhou antes aqui um foco introdutório, e aí agora ele vai expor o seu pensamento com base na passagem de Mateus 24, fazendo associações também com textos paralelos a essa passagem. Muitas das vezes também ele faz uma ligação histórica de eventos que antecederam a Mateus, que antecederam a destruição do templo em 70 depois de Cristo, tá? Então olha só, ele vai pegando partes dos versículos, né, e vai citando. Então achei bem interessante, partes aqui das passagens ou frases, ele coloca aqui como pontos, né, para desenvolver o seu pensamento, até chegar na destruição do templo, né? Ele vai associando as passagens, os versículos de Mateus 24, para trabalhar a sua linha de pensamento. É interessante que, em muitos casos aqui, ele interpreta de forma simbólica, é a linha de interpretação dele, né? Então vale a pena você conhecer, porque eu, por exemplo, eu não tinha muito conhecimento dessa linha de pensamento preterista, né? Onde se crê que a grande tribulação já aconteceu. Eu não tinha conhecimento dessa linha, então eu estou estudando agora essa linha de uma forma um pouco mais clara, de uma forma um pouco mais bíblica. Ele faz aqui uma exegese dos textos, ele vai no original. Então eu achei assim bem interessante a forma como ele desenvolve. Olha só, ele pega palavras do texto bíblico e vai no original para sustentar que de fato tudo aquilo que foi dito em Mateus 24, né, em Lucas 21, se cumpriu com a destruição do templo em 70 depois de Cristo, inclusive a grande tribulação. E ele também às vezes aqui faz algumas análises com base em passagens fora desses textos, tá bom? Então, nessa conclusão da exposição de Mateus 24, lembra o leitor o versículo do qual trato em minha introdução. Mateus 24, 31, 36, inclui o texto-chave muito importante para a compreensão do Sermão do Monte, né, onde o autor que fala com relação a que não passará essa geração sem que essas coisas, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, né? Ele cita a passagem lá de Mateus, tá bom? Seção 2, a grande tribulação é futuro. Então nós entramos agora na seção 2 do livro, né? E agora é o Thomas Ice que vai desenvolver a grande tribulação é futuro. E aí no primeiro capítulo ele vai no Antigo Testamento. O autor, ele é dispensacionalista. Então ele vai traçar dentro da sua linha de interpretação o porquê ele crê que a grande tribulação é futuro e é uma preparação para a conversão de Israel nesse período, né? Já que ele é um dispensacionalista. Então ele vai fazer aqui uma análise bíblica das dispensações, das alianças no Antigo Testamento. Olha só, ele coloca quadros. Gente, aqui ele vai assim, eu achei interessante, ele faz uma análise bem ampla, né? O Kennedy Jr., na análise sobre a grande tribulação é passado, ele não faz esse desenvolvimento escriturístico, né, na sua linha de pensamento. Ele foca mais na questão da grande tribulação. Já o Thomas Ice, ele abre o leque, vai falar das 70 semanas de Daniel, ele coloca aqui um quadro, né? Então ele é bem explicativo, né, a linha que a maioria das pessoas seguem, que é uma linha futurista, embora ele vai caminhar dentro da visão dispensacionalista, tá bom? Então aqui ele vai desenvolvendo todo esse aspecto bíblico do Antigo Testamento e
ele chega aqui na tribulação, colocando Lucas 21 e Mateus 24. Ele desenvolve também aqui a sua hermenêutica, a forma como ele interpreta, uma forma literal, claro, né? E aí os pontos que são trabalhados também em Mateus capítulo 24, já que ele, nessa parte aqui, né, eu acabei pulando a folha de rosto, mas não tem problema não, deixa eu voltar aqui, que aí eu vou mostrar para vocês. Que é o capítulo 4, ele já vai trabalhar a grande tribulação como futuro no Novo Testamento, né? E aí chegando, ele explica também que o evento da destruição do templo em 70 depois de Cristo é uma parte, mas não um cumprimento de tudo aquilo que está lá em Mateus capítulo 24. Achei muito interessante como o autor faz também, né? Os dois autores, tanto o Kennedy Jr. como o Thomas Ice, eles são assim fenomenais no seu desenvolvimento. Foram dois debatedores muito fortes, né? E aí a seção 3, que é a última seção do livro, vai trabalhar as refutações. Então, primeiro, nós tivemos um prefácio, uma introdução, tivemos a linha de pensamento do primeiro autor, que é o Kennedy Jr., que crê que a grande tribulação já aconteceu. Depois nós tivemos o desenvolvimento da linha de pensamento do Thomas Ice, que a grande tribulação ainda vai acontecer. E a seção 3 traz a refutação do Thomas Ice à linha de pensamento defendida pelo Kennedy Jr., que a grande tribulação é passada, né? E aí ele vai soltar a madeira aqui, né? Ele vai sentar o braço. Ele vai bater na mesa, né? Defendendo a sua linha e também refutando a interpretação do Dr. Kennedy Jr. com relação à sua argumentação. Então ele mostra aqui que a interpretação dele é fora de contexto, que de fato ele pega textos que são literais e passa esses textos, segundo ele, para simbólico. Ele procura fatos na história para sustentar a sua linha. Então ele vai assim bem assim focado com relação a isso, para que cada ponto que foi trabalhado pelo Kennedy Jr. na sua defesa seja refutado. Então é importante a gente ter essa parte também, para a gente ver o que um autor pensa do outro, né? Um debatedor pensa do outro. Então aqui com relação à grande tribulação, olha só, ele traz aqui uma citação de outras pessoas, né? E ele vai pegando aspectos, pontos importantes para que seja refutado dentro da visão onde foi defendida pelo Kennedy Jr., tá bom? Então é uma parte mais de refutação mesmo, né? Que também é muito importante. Então são várias páginas. E aí ele finaliza dizendo, né, que o preterismo, ele no final aqui ele vai trabalhar alguns pontos, né, algumas observações finais de problemas com relação a essa linha, né, que é a linha preterista, que pode levar à heterodoxia, segundo ele. E aí o capítulo 6, dentro da terceira sessão, a grande tribulação é futuro, o Kennedy Jr. também vai refutar o Thomas Ice, né, trazendo aqui aspectos, né, uma oportunidade perdida. Então o autor critica porque ele disse que o Thomas Ice rodeou, mas não focou no texto proposto, né? Então é igual aqueles debates que a gente assiste na televisão, né, no YouTube. Então aqui ele coloca pontos, hermenêutica ingênua, envenenando o poço. Para Apocalipse, o Thomas Ice bateu muito de frente nessa questão, embora Apocalipse não foi tão citado pelo Kennedy Jr. com relação a essa grande tribulação, mas ele explica aqui também a sua linha de pensamento com relação ao livro de Apocalipse, algumas distorções, algumas voltas que o Thomas Ice deu para poder defender a sua linha. Ele traz uma explicação simples, curta, objetiva, né, para também ajudar o leitor a decidir qual é a linha mais coerente. Ao final nós temos aqui uma conclusão, onde o Kennedy Jr. Trabalha dizendo: você, leitor, tem em suas mãos uma ferramenta valiosa para comparar duas abordagens evangélicas da profecia bíblica. O valor da nossa apresentação interativa não reside apenas em comparar, contrastar e criticar duas opções evangélicas da grande tribulação, mas também em fazer isso de forma sucinta e não técnica, tá vendo?
Então tem os dois pontos, né, que você consegue desenvolver. Aqui ele coloca as concordâncias entre eles, ele coloca também as discordâncias, e aí ele desenvolve dizendo, né, que ele e o outro debatedor, Thomas Aes, trabalharam juntos para ajudar os cristãos evangélicos na compreensão desse texto, dessa passagem, desse tema tão difícil. Depois a gente tem uma bibliografia recomendada para a visão preterista, e temos também uma bibliografia recomendada para a visão futurista. E aí nós encerramos o conteúdo do livro, aqui os dois autores, o Dr. Thomas Aes, que segue a linha dispensacionalista, e o Dr. Kenneth Guthrie Jr., que segue uma linha preterista moderada, né? Ele parece que ele é um pós-milenista, né? Eu acho que ele é um pós-milenista, é verdade. Estou vendo aqui, eu não sabia não, para mim ele era milenista, mas parece que ele é um pós-milenista, e ele segue a linha preterista com relação à grande tribulação, embora ele deixou claro que ele crê numa volta de Cristo ainda visível e literal para os tempos, né, que nós vivemos aqui. Bom, na descrição do vídeo eu deixei o link, caso você queira adquirir essa obra, mais uma excelente publicação da Verbo. A grande tribulação, passado ou futuro, é um debate entre dois teólogos trabalhando a visão preterista e a visão futurista da grande tribulação. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.